Ele tomou uma decisão simples e nunca mais voltou para casa. Pare por um instante, respire fundo. Quantas decisões simples você já tomou hoje sem nem pensar? Acordar alguns minutos mais cedo, ignorar o despertador, responder uma mensagem sem ler direito, aceitar um convite por educação, seguir um caminho diferente só para evitar o trânsito. Decisões pequenas, automáticas, comuns que até parecem não ter importância nenhuma. Agora imagine que uma dessas escolhas banais fosse o início do seu desaparecimento. Não algo dramático, não uma grande virada, apenas uma decisão comum, tomada no piloto automático. Essa história parece ficção, parece um pesadelo, parece impossível. Essa história aconteceu de verdade, foi registrada e nunca foi explicada. E o mais inquietante não é o que aconteceu depois. É perceber que se você estivesse no lugar dele, provavelmente teria feito exatamente a mesma escolha. Porque ninguém acorda achando que vai desaparecer. Ninguém sai de casa pensando que não vai voltar. As pessoas somem em dias normais, em manhãs comuns, depois de decisões simples demais para parecerem perigosas. Naquela manhã, nada parecia fora do lugar. O despertador tocou no mesmo horário de sempre. Marcos abriu os olhos com dificuldade, encarando o teto conhecido. O quarto era o mesmo, o silêncio também. Ele se levantou no automático, foi até a cozinha e preparou o café sem pensar. A xícara ficou ali, esfriando enquanto ele observava o nada, esperando o corpo acordar antes da mente. Era uma rotina repetida tantas vezes que transmitia segurança, previsibilidade, controle. Marcos era assim, discreto, pontual, sem grandes ambições. Trabalhava, pagava contas, reclamava do cansaço e fazia pequenos planos para o fim de semana. Nada que chamasse atenção, nada que parecesse digno de uma história. Talvez por isso ninguém tenha percebido quando tudo começou. Antes de sair, ele deu uma última olhada no apartamento. Não por pressentimento, por hábito. A porta se fechou atrás dele com o som de sempre. E, sem saber, aquele foi o último som realmente familiar que Marcos ouviria. Já com a mão na maçaneta do portão, algo o fez parar. Um vazio rápido, a sensação incômoda de que algo ficou para trás. Ele levou a mão ao bolso, depois ao outro. Nada. O celular. Ficou sobre a mesa da cozinha, ao lado da xícara de café fria. Marcos ficou alguns segundos parado encarando o portão. Não era grave, não era urgente, mas incomodava. Voltar ou não voltar? Ele olhou o relógio. O atraso começava a apertar. Voltar significava perder alguns minutos. Talvez ouvir uma reclamação. Talvez começar o dia correndo. Era só um celular. Marcos respirou fundo. Depois eu resolvo. A frase saiu fácil, automática. Ele seguiu em direção ao carro, tentando se convencer de que não faria falta. Ninguém importante ligaria. Nada urgente aconteceria. E de certa forma, ele estava certo. O celular realmente não faria falta. Não naquele lugar para onde ele estava indo. Os primeiros minutos de trajeto foram normais. O mesmo caminho, as mesmas curvas, os mesmos semáforos. Marcos dirigia quase sem perceber, preso aos próprios pensamentos. Mas pouco a pouco, algo começou a destoar. O trânsito estava leve demais. Nenhuma buzina, nenhuma pressa. Ele diminuiu a velocidade e olhou ao redor. As calçadas estavam vazias, lojas abertas, mas sem pessoas. Era como se a cidade tivesse acordado, sem ninguém dentro. Um desconforto leve surgiu. Aquele tipo de sensação que a gente ignora fácil. Talvez fosse cedo demais. Talvez fosse coincidência. Ele ligou o rádio. Estática. Mudou de estação. Nada. Desligou. O silêncio dentro do carro ficou pesado. E então, ele teve certeza de algo difícil de explicar. Aquele caminho não parecia mais o mesmo. Depois de uma curva comum, daquelas que ele fazia todos os dias, Marcos viu uma placa nova, branca demais, limpa demais. Ela não combinava com o resto da estrada. Não havia marcas de tempo. Não havia contexto. Marcos reduziu a velocidade. Sentiu o coração acelerar, não por medo, mas por confusão. Ele nunca tinha visto aquela placa antes. E tinha certeza disso. Nenhuma obra recente.
nenhum aviso. Apenas as palavras: desvio temporário obrigatório. Não havia setas, não havia explicações. O caminho conhecido seguia em frente, seguro, familiar. O desvio surgia à direita, uma estrada estreita, mal sinalizada. Marcos hesitou por poucos segundos. Ignorar a placa parecia lógico, mas algo naquela palavra, obrigatório, pesou mais do que deveria. Mais uma decisão simples. Ele virou o volante. E no instante em que entrou no desvio, teve a estranha sensação de ter cruzado uma linha invisível. A estrada parecia errada desde o início. Estreita demais, silenciosa demais. Árvores altas se fechavam dos dois lados, bloqueando a luz. O ar parecia pesado. Marcos tentou se tranquilizar. Disse a si mesmo que era apenas uma estrada secundária. Ligou o rádio novamente. Nada. Foi então que percebeu o relógio do painel. 7h17. Piscou, esperou. Nada mudou. O carro seguia andando, mas o tempo não avançava. Ele olhou o relógio de pulso, o mesmo horário. 7h17. Foi nesse momento que a estranheza virou medo. Algo estava errado. A estrada parecia não ter fim quando a casa surgiu. Isolada, antiga, impossível. Marcos parou o carro. O motor apagou sozinho. Antes que pudesse reagir, a porta da casa se abriu. Uma mulher apareceu. Idade indefinida, olhar atento. Ela disse sem surpresa: "Você também errou o caminho." E naquele instante, Marcos teve certeza de que aquela casa já estava esperando por ele. Dentro, o ar era frio. Relógios cobriam as paredes. Nenhum marcava a mesma hora. Fotos estavam espalhadas. Rostos conhecidos. Colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que nunca haviam desaparecido. Ou haviam. A mulher explicou com calma demais. Ela disse que aquela estrada não aparecia para qualquer pessoa, mas sim para quem vivia no automático. Para quem tomava decisões simples demais. Marcos sentiu o peso daquilo. Algumas fotos ainda não estavam completas. Os rostos pareciam esperar. Ele tentou ir embora. O carro não ligou. O painel apagou. No banco do passageiro, o celular. O mesmo que ele havia deixado em casa. Na tela, apenas a hora. 7h17. A mulher disse: "Você não chegou hoje." Foi então que Marcos entendeu. Não estava perdido no espaço, estava perdido no tempo. Marcos nunca voltou para casa. A ausência foi percebida aos poucos. Primeiro como atraso, depois como silêncio. No trabalho, estranharam, depois arquivaram. Em casa, tudo permaneceu igual. Nenhum sinal de fuga, nenhuma explicação. Oficialmente, não havia para onde procurar. Mas existem histórias que não entram nos registros. Motoristas dizem que, em certas estradas fora dos mapas, um homem pode ser visto parado no acostamento. Sempre imóvel, sempre observando. Relógios costumam marcar o mesmo horário ao passar por ali. 7h17. Alguns sentem vontade de parar, de seguir a placa branca logo adiante. Desvio temporário obrigatório. Talvez Marcos ainda esteja lá. Mas uma coisa é certa: ninguém desaparece por causa de grandes decisões. São sempre as pequenas. Se essa história te fez pensar, deixe o like. Se inscreva no canal para mais histórias que parecem ficção, mas não são. E antes de sair, assista ao próximo vídeo. Às vezes, a diferença entre voltar para casa ou não é uma decisão simples. Até a próxima.